Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira. Hoje é dia 4 de junho de 2025, quarta-feira. Ótimo dia para todos os amigos. Vamos falar de Fluminense, né? Ontem, o presidente Mário Bittencourt deu uma entrevista no podcast Setor Sul e falou principalmente sobre reforços. Vamos falar também sobre lateral que pertence ao Fluminense sendo sondado em clube da Série B. Vamos trazer também atualizações sobre Xerém, que teve jogo importante ontem. E vamos falar de empresário, de jogador titular do Fluminense, de repente cavando aí uma melhoria no contrato dele, especulando aí até uma possível saída. Então, fica com a gente até o final que você vai saber tudo sobre isso aí e muito mais, beleza? Então, vem com a gente. Voltamos em definitivo agora para mais um vídeo aqui do Pitaco. Então já peço para os amigos deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do Pitaco, beleza? Vamos começar falando sobre Xerém, né? A gente aqui sempre tenta trazer tudo de mais relevante que acontece lá em Xerém. Então, ontem tivemos jogo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da categoria Sub-17. Por que é importante a gente ficar de olho nessa categoria, né? Porque foi de onde vieram os últimos grandes nomes da base para o profissional, que foram Riquelme, Felipe, Isaac e o Wallace Davi. Então, os maiores jogadores que a gente tem esperança de representarem Xerém no profissional vem dessa categoria, né? Lembrando que o sub-20 ele já é ali uma categoria de transição, quem era para sair já saiu, então dificilmente a gente vai ter um aproveitamento de mais algum jogador do sub-20. Então o sub-17 para baixo que é onde começa a galera a despontar, né? Surgirem novos talentos aí na base do Flu. E ontem tivemos o jogo contra o São Paulo, o jogo que aconteceu no estádio Moça Bonito. O Fluminense venceu por 1-0. São Paulo, que era o líder da competição, foi ultrapassado pelo próprio Fluminense, que agora é o líder. O Fluminense busca o bicampeonato, foi campeão ano passado, 2024, com um show, né, de Riquelme, Isaac e Wesley Nathan. E o próprio Wesley Nathan fez o gol da vitória no jogo de ontem. Ele recebe um passe de letra na entrada da área do Naran Lucas, que é outra promessa que vocês têm que ficar ligados. Tem que ficar de olho no Naran, jogador de seleção brasileira, que em breve vai estar aí dando muitas glórias também para o profissional do Fluminense. E aí ele recebe, bate de perna direita no canto do goleiro, um gol muito bonito, né? Um gol muito bonito do Fluminense. O Fluminense chegando a 9 pontos e assumindo a liderança da competição, não toma gol há 3 partidas, beleza? Ainda falando sobre Xerém, tivemos a renovação também do volante Fabinho, esse do sub-20, é o camisa 5 titular, né, da categoria, um jogador muito dinâmico, um jogador aquele volante que não para um minuto, né? Ele recebe bola, sabe jogar, é um bom jogador, né? Marca bem, se apresenta para jogar, encosta no ataque. Então, o Fabinho renovando o contrato até o final de 2027. Fabinho que tem 19 anos, beleza? Ainda sobre Xerém, mas aí é um jogador que surgiu em Xerém, mas já não faz mais parte do nosso elenco, né? Mas ainda pertence ao Fluminense. Estamos falando de Calegari. Por que vamos falar de Calegari? Porque o Calegari pertence ao Fluminense, tem contrato até o final de 2025. E ele está no Famalicão de Portugal, né? E o contrato dele lá no Famalicão é até julho desse ano. E o Famalicão não vai comprar o Calegari, então ele vai voltar ao Fluminense. Por que estamos falando de Calegari? Porque o Atlético Paranaense, através do Odair Helman, né, treinador que já passou pelo Fluminense, tem interesse na contratação do Calegari. O Odair pediu a contratação do Calegari do Fluminense. Lembrando que o Odair que lançou lá o Calegari lá em 2020, né? Então, vamos ficar ligado aí também. Dificilmente vai sair alguma grana aí para o Fluminense, né? Até porque o contrato dele já está acabando, vai poder daqui a pouco assinar pré-contrato. Então, ficar de olho porque ainda é um ativo do Flu, beleza? Vamos falar agora sobre Kevin Serna. O que temos para falar sobre Kevin Serna? O empresário do atacante falou, né? Então, ele revelou que tem uma sondagem, né, de um time muito grande da Argentina. Talvez aí a gente possa entender
Boca, River, Estudiantes, Vélez, Independente, né, com relação ao jogador. Então, ele falou bastante sobre o Kevin Serna. Vou passar para vocês aqui os principais pontos, né, que o Narciso Algames, que é o empresário do Kevin Serna, disse. Então, vamos lá, abre aspas. O Kevin está num momento espetacular, um momento incrível, muito bem. Algumas coisas, tem um time muito grande da Argentina, tem que esperar o Mundial de Clubes, ou seja, ele dando a entender aí que por ele estar bem, existe a possibilidade dele sair para esse clube grande argentino, mas que vai esperar um Mundial. Aí ele continua. Na última conversa com o presidente do Fluminense, disse que se Kevin jogar contra o Borussia e der 3 arrancadas das que costuma fazer, pode acontecer qualquer coisa. Ele está mais rápido que antes e muito forte. E ele completa, né, sobre uma possível convocação para a seleção colombiana. Temos que ver hoje ou amanhã, pois tinham convocado o Juan Quinteiro, que se lesionou. Já foram assisti-lo uma vez, mas quando estavam lá, o técnico anterior, um senhor, não o colocou, faz parte. Aí o Narciso, né, o empresário, dando uma cutucada no Mano Menezes, e falando que ele está no radar da seleção colombiana e que, dependendo do que o Serna possa fazer no Mundial, pode despertar um interesse muito grande de outros clubes, né? Cavando, né, uma melhoria de contrato, cavando aí melhoria para o jogador dele, e é normal. Então, curioso, né? Curioso a gente ver esse tipo de declaração agora, nesse momento, um jogador que tem contrato com o Fluminense, contrato mais longo, inclusive, com o Fluminense, mas é sempre bom ficar de olho, porque quer levar, mas aí tem que pagar, né? Se pagar, tá tudo certo, a gente senta e vê o que é melhor para todas as partes. Eu acho que é assim que funciona o futebol, né? Serna que tem sido decisivo para o Fluminense há um bom tempo e muita gente, inclusive, pedindo o Serna no lugar do Everaldo, jogando na posição de 9, né? Vamos fechar agora, gente, falando sobre... Não vou falar sobre a coletiva, a entrevista do Mário no podcast, tá? Vamos falar sobre reforços. E aí eu tenho algumas coisas para falar para os amigos, né? Porque surgiram nos últimos dias aí várias notícias ou não notícias de que o Fluminense estaria interessado em Neymar, Cristiano Ronaldo, Dzeko, Léo Jardim, que surgiu ontem. E aí o Mário, ele meio que coloca uma água no chope ontem, falando sobre, quando ele fala lá no podcast, que o Fluminense não tem interesse no Léo Jardim. E aí o Léo Jardim, como é que é a situação do Léo Jardim, goleiro do Vasco? Já recusou 4 propostas de renovação com o Vasco e tem a ideia, aquele tal do projeto esportivo, né? Conseguir ter um salário compatível com o que ele acha que merece. O Vasco já assinou com uma possibilidade de R$800 mil para ganhar ali mais ou menos a mesma coisa do Verratti. Só que o Léo quer ir para um clube onde ele possa ganhar títulos, né? Não ficar de coadjuvante, não ficar ali brigando por um rebaixamento. Mas o Mário já disse que não tem nada com o Léo Jardim, tá? Surgiu também, saiu sobre o Dzeko. O Mário falou também que não tem nada. O Dzeko, que é um centroavante bósnio, estava no Galatasaray, passou aí para o Manchester City, por Roma, né? Um jogador bem rodado, vai fazer 40 anos. A torcida empolvorosa ali pedindo o Dzeko, mesmo tendo a idade que tem, mesmo ganhando o valor que ganha. E aí os dois maiores nomes, né? Neymar e Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, o Mário fala que tentou, através do Jorge Mendes, que é o maior empresário do mundo no futebol, o empresário do Cristiano Ronaldo, só que ele não tem interesse de vir jogar no Brasil. E aí não teve proposta, não teve nada, só teve uma ligação ali para o empresário para saber, mas o Jorge já cortou logo de início. Então, esqueça, né, a torcida que tinha ainda algum tipo de ideia que pudesse acontecer, um sonho, né? E o Neymar. O Mário também revela que tentou o Neymar, que entrou em contato com o pai do Neymar, e o pai do Neymar falou que vai tirar esse momento agora para poder se recondicionar fisicamente. Neymar que está saindo do Santos, né? Recebia lá 21 milhões por mês no Santos, entre salário e participação em patrocínios. Então, é bom a gente ficar
ficar de olho no que está sendo falado sobre reforço, porque a janela já está aberta para o Mundial, a primeira janela está aberta e vai até o dia 10. O Mário, ele diz ali também que ele meio que tem 3 jogadores em negociação, né, em andamento. Ele fala que tem muita dificuldade por causa de... E ele cita o fato de que jogadores estão com medo de vir jogar no Rio de Janeiro, né? Engraçado que para o Flamengo, para o Botafogo, os jogadores não têm medo, né? Eles acertam com o Flamengo, com o Botafogo. Ele fala que a situação que aconteceu com o Austin, né? Que tomou tiro no carro lá, pegou pesado isso aí para os jogadores, mas ele cita esse fator até do medo do Rio de Janeiro. E o que eu queria passar para os amigos, tá? Aí eu vou pedir para os amigos deixarem nos comentários aí o que vocês acham. Vocês que acompanham o Pitaco aqui, vocês dificilmente veem a gente falando sobre nome de reforços, né? Dificilmente vocês veem a gente trazendo situações assim, que sejam mais difíceis, tipo de Dzeko da vida, o próprio Ilharão. A gente apareceu aqui algumas vezes falando que não tinha nada sobre o Ilharão, e realmente não tem, tá? Então, assim, a gente tenta ao máximo não enganar o torcedor, né? Porque o torcedor, ele vive de sonho, pô. O torcedor é passional, ele quer que seu time contrate mesmo o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo, os melhores do mundo, né? Só que a gente tem que entender que, às vezes, esse nosso sonho ele pode virar uma frustração e isso ser descontado em algumas situações que não tem necessidade, porque às vezes a gente se engana porque quer, né? Qual era a chance de um Neymar vir parar no Fluminense, de um Cristiano Ronaldo vir parar no Fluminense? Porque não é só a opção dos atletas, né? É a parte financeira. E o Mário deixa isso claro também ontem. Ele fala sobre isso também, que vai fazer os esforços dentro do que o clube pode fazer. Então, é muito complicado, gente. Às vezes a gente tem que cobrar, sim, o Fluminense precisa de reforços para ser titular. Eu não caio nessa que o Fluminense não tem dinheiro. Tem dinheiro. Talvez não para fazer uma contratação de jogadores desse peso, né? Então, por isso que eu não me iludo e por isso que eu tento não iludir também o torcedor que assiste a gente aqui. Mas o Fluminense tem condições de contratar jogadores aí com um salário de 700 mil, 800 mil. De repente, com 3 jogadores com esse patamar, você pode mudar o nível do time. Então, é provável até que nem venha reforço agora para o Mundial. É provável que pode ser que os reforços venham na janela mesmo, que abre em julho e vai até setembro. E aí entra uma outra situação e é uma opinião minha, tá? Eu acho talvez até um pouco perigoso a gente fazer qualquer tipo de investida visando o Mundial especificamente e não visando o segundo semestre, que para mim é muito mais importante o segundo semestre, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, do que o Mundial. Mesmo que o Fluminense traga 5 reforços de grande peso para o Mundial, o Fluminense vai continuar sendo azarão, né? Porque o Mundial a gente está falando dos maiores times do mundo, times com entrosamento, time com orçamentos bilionários. Então é muito complicado. Então a gente tem que cobrar, sim, porque o Fluminense precisa de reforço, talvez até para todas as posições, mas visando no que a gente tem de mais importante: Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, né? O Mundial é uma cereja do bolo. O Mundial, a ideia é a gente não fazer vergonha lá, passar para as oitavas de final, né? Porque o Fluminense, para mim, tem a obrigação de passar pelo menos para as oitavas e garantir uma boa grana e fazer um bom Mundial, né? Não sair de lá com vergonha. Então, eu acho que é isso. Então, os reforços, eles precisam chegar. Eles precisam chegar. Mas será que vale o reforço a qualquer custo? A qualquer preço? Essa é a reflexão que eu deixo para os amigos aí. E gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso, beleza? Então é isso, galera. Fiquem bem. Saudações colores. Amanhã estamos de volta aqui, beleza? Valeu, grande abraço. Até a próxima.